tarde, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, estamos chegando aí com mais um vídeo. Antes de começar, né, o vídeo aí da saga dos 10 mandamentos, eu gostaria de explicar a você por que quinta-feira não teve vídeo. Que eu tô muito gripada, gente. Hoje já melhorou, né, bastante. Mas quinta-feira eu tava muito abafada, tossindo, muito espirrando. E não dava, impossível mesmo. A gripe me pegou de jeito, né? Pegou todo mundo aqui em casa. Primeiro foi o Nivaldinho, meu marido, depois ele passou pra Isabela, passou pra mim, enfim. Aquela febre que eu tinha falado lá na terça-feira que a Isabela deu de madrugada, foi justamente o início da gripe, né? Depois estourou a gripe dela. Então, por esse motivo a febre, né? Que eu não tinha entendido ainda o que era naquele momento. E aí, então, gente, se vocês viram raspando, né, a garganta e tudo, é porque a gripe não quer largar nós aqui em casa, não. É dia e noite, todo mês, uma gripe tem que dar, um resfriado. Então, vocês me desculpem aí se verem eu dando uma tosse, espirro, alguma coisa. Ignorem essa parte, tá bom? Então, logo após a vinheta, eu já convido você a deixar seu joinha, né? Logo no início. Se você não gostar do conteúdo, você vai no final e cancela o joinha. Mas deixa logo no início para você não esquecer. Porque se você deixa pro final, você acaba esquecendo, né? Isso acontece muito comigo. Então, deixa já aí no início. Você que é novo, se inscreva no canal, né? A gente tá em rumo a 100 inscritos, já estamos com 89. E é uma alegria muito grande, né? O nosso canal tá crescendo. Esse início de ano começou muito bem. Tá crescendo bastante, apesar de menos vídeos, mas tá crescendo. Então, é sinal que o povo tá gostando, né? Então, logo após a vinheta, vem comigo. Mas é isso. Hoje o nosso mandamento, né? O que vamos meditar é o 8º mandamento, que é o não levantar falso testemunho, né? Esse mandamento é um mandamento muito sério, e não que os outros não sejam, ele não é mais importante que os outros, mas é um mandamento pouco falado e que é um pecado grave, né? Gravíssimo, o levantar falso testemunho. Então, a ordem é não levantar falso testemunho. Então, já vamos pegar aqui, né, o artigo da Canção Nova, que eu sempre leio com vocês. O que vai dizer nesse artigo, né? O professor Felipe de Aquino, quem escreve esses artigos. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. É um professor excelente. Aqui tá a Isabela, né? O que tinha, tá? Então vamos lá, pessoal. O 8º mandamento prescreve o seguinte: não levantar falso testemunho. Conferir em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Ou seja, proíbe-nos falsear a verdade nas relações com os outros. Essa prescrição moral decorre da vocação do povo santo a ser testemunho de Deus, que é e quer a verdade. As ofensas à verdade exprimem por palavras ou atos uma recusa de abraçar a retidão moral. São as infidelidades fundamentais a Deus e, neste sentido, minam as bases da aliança com Ele. Então, o primeiro momento aqui que a gente vê desse artigo, a gente vai perceber que a pessoa que levanta falso testemunho, a própria palavra já diz, né? Levantar falso testemunho. Ela está levantando algo que é mentira. E nós sabemos quem que é o pai da mentira. O pai da mentira, né, é Satanás. Então, já começa o erro por aí. Você está fazendo uma coisa que não existe. Você está levantando algo que não aconteceu, né? Seja com o intuito de destruir outra pessoa, ou seja com o intuito de se defender, não importa a circunstância. A verdade, ela cabe em todos os âmbitos da nossa vida. Se eu precisei mentir numa determinada situação, é porque alguma coisa está errado ali. Algo errado não está certo, né? Então, assim, a gente sempre tem que encontrar um meio de dizer a verdade, se a gente não quer macular esse 8º mandamento da lei de Deus. Aí, continuando. Ele exige de nós a verdade. Mentir significa falar ou agir consciente ou voluntariamente contra a verdade. Quem mente se engana a si mesmo e ilude os outros, os quais têm o direito a conhecer a verdade integral de um fato.
Desta forma, toda pessoa é chamada à sinceridade e à veracidade no agir e no falar. Cada um tem o dever de procurar a verdade e de aderir a ela, organizando toda a sua vida segundo as exigências desta virtude. Viver no respeito pela verdade não significa apenas ser fiel a si mesmo. Ser verdadeiro significa ser fiel a Deus. Olha que interessante. Ser verdadeiro, né? Você não levantar falso nenhum, você não falar mentiras, significa você ser fiel a Deus, em primeiro lugar a si mesmo, ao próximo e acima de tudo a Deus. Seguir Jesus é viver no espírito de verdade, é evitar a duplicidade, João 14,17, a simulação e a hipocrisia. O cristão deve testemunhar a verdade evangélica em todos os campos da atividade pública e privada, mesmo com o sacrifício da própria vida, se necessário. O martírio é o supremo testemunho dado em favor da verdade e da fé. Aqui quando fala que o cristão deve testemunhar, né, a verdade evangélica em todos os campos da atividade pública e privada. E aí eu fico pensando, né, quando eu li essa palavra pública, eu me lembrei muito dos políticos, né? Quantos políticos a gente vê, principalmente em épocas de eleição, as famosas fake news, né? Não preciso nem usar aspas, porque realmente existem muitas, de todos os jeitos, de todos os lados, né? Independente de partido político. Não é algo de um determinado partido ou de outro, é uma coisa que acontece com todos eles, né? Essa maldade aí do fake news, do inventar mentira, né, em cima do outro para se promover, né? A gente vê muito isso na área pública mesmo, é uma coisa que a gente fica pasmado de ver como que o político tem coragem de falar, sabe, de inventar tanta coisa da outra pessoa. Às vezes é verdade, sim, mas muitas vezes é falso também. Então, assim, é uma coisa pra gente tomar cuidado, pra gente não sair também acreditando em tudo, né? É um outro caminho isso, mas a gente não pode acreditar em tudo que a gente ouve, porque o que mais tem é gente cometendo, principalmente em áreas públicas, é gente cometendo esse pecado do levantar o falso testemunho. E aí continua. O oitavo mandamento proíbe o falso testemunho, o perjúrio e a mentira, cuja gravidade se mede pela natureza da verdade que se deforma das circunstâncias. O que é o perjúrio? O perjúrio também entra neste pecado de não levantar falso testemunho. O perjúrio, por exemplo, você foi chamado para dar um depoimento, né, num tribunal, para ser testemunha. Aí você, por algum motivo pessoal, algum motivo seu que você acha que é bom para você ou para uma pessoa que você, um interesse, vamos dizer assim, pessoal, você acaba mentindo diante do juiz, né? Mentindo diante das autoridades civis, né? Porque esse perjúrio, o pecado do perjúrio, o pecado da falsidade, ele não é pecado só quando a gente mente diante de Deus, não, que é a autoridade máxima, mas diante da autoridade terrena também, a autoridade civil, quando você mente diante da autoridade, né, militar, em qualquer lugar da sua vida, isso serve em qualquer âmbito, sabe? Você que é filho, se você mente pro pai, se você mente pra mãe, você é esposo, né? Você mulher, mente pro seu marido, mente pra sua esposa, também é pecado, né? Ou se você comete esse pecado do perjúrio, né, que é jurar em falso, entra também neste mesmo pecado aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um pecado que quando a gente lê assim, né, esse mandamento, não levantar falso testemunho, dá a impressão que é uma coisa muito difícil de ser cometida, que está muito longe de nós, e não é, gente. Muito pelo contrário, é uma coisa muito fácil de ser cometida, é um pecado que a gente pode cometer assim, ó, no estalar de dedos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? O pecado da calúnia, eu caluniar alguém, né, que não fez nada e eu ficar ali falando que fez para defamar aquela pessoa, entra nesse pecado. O perjúrio, né, o jurar em falso, tudo isso engloba e entra dentro deste pecado, né? Eu menti para o meu próprio bem ou para o bem de um interesse, né, egoísta também, né? A mentira, ela mesmo se for para defender alguém, gente, se for para defender alguém no tribunal, se for para defender um parente, a mentira ela não cabe em lugar nenhum. Ela não cabe em lugar nenhum. Ponha isso
na sua cabeça. Né? Nós, como cristãos, temos que ter isso inseridos na nossa mente e no nosso coração. Não, na vida do cristão de verdade, não há lugar para mentira, tá? Então, assim, que a gente possa estar muito atento a isso, porque hoje em dia parece que mentiras pequenas não tem problema. Não existe isso de mentirinha, mentirona. Tudo é mentira. Se é falso, né, eu preciso dar um jeito de cortar isso da minha vida. Né, quando alguém me conta alguma coisa que eu sei que é para prejudicar alguém, que é para caluniar alguém, né, ou fazer o perjuro, é necessário que eu corte essa pessoa, que eu pode mesmo falar, não, eu não quero saber, eu não me interessa. Que a gente possa ter esse feeling mesmo, essa facilidade de entender o que é verdade, o que não é, filtrar, né, da nossa vida aquilo que vai nos fazer levar a um pecado desse, né, e não colaborar com as pessoas que também cometem esse pecado, né, que é um pecado bem grave. Então vamos continuar. A pior forma de mentira é o juramento falso. Quando se fala em não levantar falso testemunho, a doutrina da igreja chama a atenção para os meios de comunicação em massa. Hoje, com o advento destes meios, este pecado é cada vez mais comum. Por isso, a informação midiática deve estar a serviço do bem comum, ser sempre verdadeiro no conteúdo. A gente vê também aqui, né, entra no âmbito jornalístico, quantas mentiras, né, quanta falsidade, quanta notícia tendenciosa. Então a gente tem que estar muito atento com isso também. O magistério da igreja aponta alguns perigos existentes nos meios de comunicação, uma vez que muitas pessoas, especialmente as crianças, consideram real o que vem na mídia. Né? As crianças que assistem as novelas, que assistem os filmes, que assistem as coisas erradas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando no contexto da diversão, a violência é glorificada, o comportamento antissocial e a sexualidade humana são banalizados. Pecam tanto os responsáveis pela mídia como as instâncias de controle, que deveriam rejeitar os produtores sem qualidade e ética. Por fim, agora para finalizar, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina este catecismo aqui, ó. Por isso que eu nem abri ele, porque aqui vai falar dele no artigo. Por fim, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a verdade é bela por si mesma. Ela comporta o esplendor da beleza espiritual e existem numerosas formas de expressão da verdade, em especial as obras artísticas. Né? O artista ele pode ser um anunciador da verdade, né? E existem numerosas formas. São fruto do talento dado por Deus e do esforço do homem, destacando a arte sacra, que para ser verdadeira e bela, deve evocar e glorificar o mistério de Deus, revelado em Cristo e conduzir a adoração e ao amor de Deus, Criador e Salvador. Beleza excelsa, de verdade e de amor. Portanto, o homem é chamado a buscar a viver a verdade no agir e no falar, fugindo da duplicidade, né? Aquela pessoa que tem duas caras, né? Que tá ali na frente da sociedade é uma coisa, mas no trato com as pessoas de casa é outra, né? Que tem uma vida dupla. Isso tudo entra neste pecado, né? Da simulação. Da simulação e da hipocrisia, não se envergonhando de dar testemunho de nosso Senhor, que é a verdade plena, mesmo que por amor à verdade este alcance o martírio. Olha como é sério, né? Mesmo que por amor à verdade a este se encontra o martírio, quer dizer, mesmo que a gente encontre no nosso caminho o martírio, se for por dizer a verdade, a gente tem que dizer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a mentira, com o falso testemunho. Né? Não saia, o que eu deixo para você neste finalzinho é isso, não saia por aí, né, contando novidade, falando coisa, falando da vida dos outros, de coisas que você não sabe que é verdade, de coisas que você não estava ali presente. Até mesmo quando a gente está presente e vê uma situação, a gente não deve sair por aí falando. Muito menos quando a gente simplesmente ouviu falar, né? Ou pior ainda, quando a gente mesmo inventou. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que esse levantar falso testemunho é um pecado grave e macula muito a nossa alma, e a gente vai prestar contas a Deus por essas situações, por este pecado, tá bom? Então, eu espero ter ficado bem claro,
né? E é isso aí. Segunda-feira terça, né? A gente volta com vídeo de leitura, se Deus quiser. Não vai estar acontecendo mais nada, porque tá difícil fazer vídeo. Mas é isso aí. E semana que vem a gente volta com, já na reta final da saga, né? Com o nono mandamento. Então é isso. Beijo no coração, divulgue o vídeo, deixe seu joinha e se inscreva você que é novo no canal, tá bom? Tchau, tchau.